What's your favorite scary movie? Olá galera, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede. E quando eu tô nesse cenário, vocês já podem perceber, e também de acordo com a thumb e o título, de que o vídeo de hoje vai ser um react dos novos TV Spots de Premonição 6, que inclusive ganhamos um novo pôster que tá bem interessante, com essa caveira em formato ali de fogo, da explosão dessa torre, que eu já falei pra vocês várias vezes, mas eu ainda quero um pôster azulzinho para padronizar com o pôster dos outros filmes. Mas enfim, isso aqui é um gosto pessoal mesmo. Mas como eu falei para vocês, nesse vídeo de hoje vou trazer para vocês react de dois TV Spots de Premonição 6, que inclusive um deles nós temos uma participação de Tony Todd como William Bloodworth, que ele vai explicar as regras da morte para os novos personagens, as novas vítimas, que é uma família. Então aqui nesses TV Spots temos novas revelações interessantes sobre o filme, que aqui no canal estou fazendo a cobertura completa de Premonição 6 para vocês, trazendo tudo de informações sobre esse filme. E no meu outro canal lá, nosso canal aqui, irmão, o Quarta Parede Investiga, lá estou fazendo o Esquenta Premonição, com muitos conteúdos, vídeos da franquia Premonição. Então se inscrevam nesse canal e no outro canal também, para vocês terem todo esse conteúdo completo de Esquenta Premonição 6, que um complementa o outro, e com certeza são conteúdos que vocês amam bastante. Mas sem mais delongas, né, vamos reagir a esses dois TV Spots com novas revelações sobre o filme. Então, o primeiro TV Spot que nós temos é mais detalhes sobre o acidente lá de abertura que vai ser nessa torre lá na década de 60 com a visionária Iris, que ela é a avó da nova protagonista, a Stephanie. Então temos um pouco mais de detalhes sobre esse acidente na torre. Vamos ver então. I had a premonition. And it started it all. Death is coming for us because we were never supposed to exist. Final Destination, Bloodlines, rated R. Ó, então vamos aqui analisar esse TV Spot, que temos coisas bem interessantes. Como eu disse para vocês, essa aqui é a Iris mais nova, lá na década de 60, que ela tem a premonição dessa torre colapsando, pega fogo e cai, explode. E ali então ela vai conseguir salvar milhares de pessoas. E dessas milhares de pessoas, anos e anos e anos vão se passando, e nisso então os sobreviventes vão casar e vão criar descendentes. E ali então a morte vai atrás dos familiares dos sobreviventes dessa torre, que agora vai atrás da família da Iris. Então essa é a premissa que nós temos de Premonição 6, que a nova protagonista, a Stephanie, é neta da visionária primária, que essa visionária primária pode ser a visionária zero, que deu origem a tudo o que a franquia veio dos 5 filmes até esse 6º, ou seja, pode conectar todo mundo. Ela pode ser a visionária que começou todo o cataclisma da franquia inteira. Exatamente isso, galera. Mas vamos ver que tem coisas aqui bem legais. Premonition. Ai, gente, imagina, ai, cair nesse lugar, assim, ai, já fico nervoso, que eu morro de medo de altura, E ir numa torre em que o chão é de vidro, não irei nunca mais. Se eu já não ia antes, agora é que eu não vou mais mesmo. E aqui, galera, essa é a Iris mais velha, que ela tá viva até hoje, porque ela tem o manual da morte, em que ela vai entregar pra neta dela, falando tudo sobre a morte, tudo que aconteceu, todos os sobreviventes e tudo também relacionado aos filmes anteriores. A gente vê isso no trailer, que eu já reagi aqui pra vocês, que vemos ali referências ao avião 180 do primeiro filme, ao caminhão de Torre de Madeira de Premonição 2 e várias outras referências aos outros filmes. Então ela tem todas as informações nesse manual da morte que ela vai entregar pra neta dela. Então essa é a Iris mais velha. E ela com certeza conseguiu sobreviver à morte porque ela tomou medidas drásticas. E vamos saber no outro clipe
quais medidas drásticas ela pode ter tomado. What started it all. Death is coming. Então, aqui vocês conseguem ver, ó. Do Manual da Morte, olha isso aqui. Olha, 1980, 90, deve ser isso aqui, ó, 2000, deve ser as décadas. Olha o que aconteceu. É uma linhagem, é uma linha do tempo imensa, década a década. Olha a quantidade de gente que deve ter morrido dos planos da morte. Olha isso aqui é bizarro, gente. Tem outros fatores, outros acontecimentos que não foram mostrados nos filmes. E quem sabe eles podem conectar até mesmo os livros da franquia. Sim, gente, eu descobri que a franquia também tem livro. Então, quem sabe, podemos também conectar com os eventos dos livros da franquia Premonição. Então, é muito interessante isso tudo. Tem muita coisa que a gente vai descobrir nesse filme. Muita coisa, muita coisa. Death is coming for us. E aqui, ó, vamos voltar só um pouquinho. Coming for us. Essa cena aqui que eu falei pra vocês, que, spoiler, é a morte na ressonância magnética que temos do Eric e do Bob, que são os primos da Stephanie. E eu que já falei pra vocês sobre essa máquina, que eles vão pegar uma pasta de amendoim para poder fazer com que o Bob tenha uma reação alérgica, quase morra e seja ressuscitado por uma adrenalina. Claro que dá errado, tanto o Eric e o Bob morrem na ressonância magnética. Então temos essa cena que eu falei para vocês da máquina de vendas lá no hospital, que eles vão pegar essa pasta de amendoim. Já fiz um vídeo sobre isso também. E é exatamente isso aqui, ó, que essa molinha aqui da máquina, que a ressonância magnética vai ligar. E aí a ressonância magnética vai ligar, ela tem um plano magnético. Então ela vai simplesmente puxar os metais. E nisso o Eric acaba morrendo ali porque vem uma cadeira de roda em cima dele, espreme ele dentro da ressonância magnética. O Bob ali consegue injetar a dose de adrenalina, uma enfermeira vai abrir a porta e é exatamente isso que acontece com ele, ó. Ó. Because we were never Essa mola vai voar do corredor até chegar na sala da ressonância magnética, que foi simplesmente imantada, magnetizada, e ali vai acertar a cabeça do Bob, o crânio dele, matando o Bob. Então, essa é a morte da ressonância magnética aqui, que temos, inclusive, a cena dessa morte. Aqui, como eu falei pra vocês, temos a família, toda a família aqui reunida, Bob, o Eric, esse aqui é o pai da Stephanie, esse aqui é o irmão dela, o Charlie, a mãe dela também, a Darlene. Então, a morte vai atrás da família toda. Final Destination, Bloodlines, rated R. I had a premonition. E a Stephanie fala, a gente nem deveria ter existido. Por quê? Porque a Iris, ela devia ter morrido. Então, se a Iris devia ter morrido nessa torre, nesse edifício, ela não devia ter casado, ela não devia ter tido a filha, a Darlene, e o filho Howard, e não devia ter tido netos. Então, por isso que a morte vai atrás da família. Porque eles não deveriam ter existido. Eles não deveriam nem ter nascido. Então, a morte vai atrás de todo mundo por ordem de nascimento. Então, isso é muito importante, galera. Eu tô relembrando vocês, caso vocês estejam chegando agora, não conhecem muito sobre a história do filme, mas quem acompanha o canal já sabe tudo isso que eu tô falando pra vocês. Mas é bom a gente trazer várias informações de outros vídeos e colocar tudo aqui pra gente poder comentar, relembrar e aparar também essas arestas e juntar os quebra-cabeças, né? Agora, nesse outro vídeo aqui que eu falei pra vocês, temos a cena, então, em que a protagonista, a Stephanie, ela vai conversar com o William Bloodworth, que é o personagem do Tony Todd. E, obviamente, ele vai falar as regras da morte, o que é muito interessante. O que ele vai falar aqui? So, which one of you is next? You found some way to stop death and survive. To break the cycle, there are only two ways. By killing. If you take a life, you get the time that person had left. Or you have to die. What? No. Good luck. Final Destination, Bloodlines, in theaters May 16th, rated R. Ó, então é isso. Lembra das regras, né? Ó, vamos ver de novo aqui parar. So, Esse aqui, ó,
essa cena aqui é do funeral do Howard. Que o tio Howard, ele vai ser o primeiro a morrer. A gente viu lá no trailer que ele morre por um cortador de gramas, né? A gente vê isso no trailer, como ele morre. Então aqui é o funeral do tio Howard, que vai ser o primeiro a morrer, que ele é o mais velho da família. Então ele é o primeiro. Which one of you is next? E aqui é muito interessante, galera, porque aqui nós temos o Eric, o Bob, aqui a gente tem a Stephanie, que é a nossa protagonista, essa aqui é a mãe dela, a Darlene, e aqui nós temos o Charlie, que é o irmão da Stephanie e filho do Darlene. Então temos aqui mãe, filha, filho e... e os dois primos. E o fator muito interessante aqui que a gente tem que notar. Por quê? A gente sabe que dos primos nós temos 3. Nós temos o Eric, o Bob e a Julia. E por que que a Julia não está aqui? Por quê? Porque o Eric, ele vai sobreviver ao estúdio de tatuagem, que a gente vê no primeiro clipe que lançaram do filme. O Eric, ele vai sobreviver ao estúdio de tatuagem pegando fogo, ele tá vivo. Com isso, então, se ele conseguiu sobreviver, a morte pula. A próxima é, então, a Julia. E se a Julia não tá aqui, ou ela já morreu, ou ela não quer fazer parte disso. Mas o Tony Todd, né, o William, ele pergunta quem são os próximos. E os dois se apontam, o Eric e o Bob. Ou seja, a Julia já morreu. Então, a gente já consegue ver a linha do tempo do filme. Então o Eric sobrevive ao estúdio de tatuagem, pula. A Julia morre. E temos então o Bob. Nisso, o Bob e o Eric, eles vão morrer praticamente juntos ali. No hospital, na ressonância magnética. E outra, a mãe tá viva. A mãe seria a próxima. Temos o tio Howard e temos a Darlene, por ordem ali de idade. Então a mãe também deve ter sobrevivido, deve ter pulado a morte dela em algum lugar, em algum momento do filme, para poder pular ela. E se pula ela, os próximos são o Eric, a Julia, o Bob, depois a Stephanie e o Charlie sendo o último mais novo. Então mais ou menos essa é a ordem da lista da morte. Então o Howard morreu, se pulou a Darlene, foi pro Eric, se pulou o Eric, matou a Julia, vai pro Bob. E do Bob, então, nós temos a Stephanie e o Charlie. Charlie sendo o último. Mas o interessante é que, se matou a Julia e vai pro Bob, por que na cena da ressonância magnética morre primeiro o Eric e não o Bob? Fica um questionamento aqui também. Meio confuso aqui. Mas já dá pra entender que a Julia já foi de arrasta. You found some way to stop. Ó, e aqui a gente consegue ver que é onde a avó mora. Onde a Iris mora. É bem assim, Laurie Strode, de Halloween 2018, que ela tá completamente isolada aqui numa cabana, então ela toma medidas drásticas. Ela vive completamente em isolamento numa casa contra a morte, sabe? Então a gente consegue ver que Stephanie vai visitar ela. E ela vive isolada nessa casa, bem Laurie, Halloween 2018. Some way to stop death and survive. To break the cycle, there are only 2 ways. By killing. If you take a life, you get the time that person had left. Então é isso. A primeira regra, que ele fala a mesma coisa de Premonição 5. Você tirar a vida de alguém e você pega o resto da vida daquela pessoa. Isso é a regra que ele falou em Premonição 5. Então, tem essa premissa, tem essa regra. Então, essa regra realmente acontece. Tira a vida de alguém e você pega a vida daquela pessoa. Aquela pessoa meio que te substitui, sabe? Você troca de morte com ela, sabe? Então, essa regra aqui ele já tá avisando pros protagonistas. Ele vai falar a segunda regra de outro filme. You have to die. What? No. Good luck. E ele fala, então, exatamente isso. Ou um de vocês tem que morrer. E é isso. E aí, exatamente por essa ideia dele falar que um de vocês tem que morrer, aquela questão, você tem que morrer e você acaba criando uma nova vida. Você morre e é ressuscitado. Ou seja, Premonição 2.
exatamente o que a Kimberly faz lá em Premonição 2. Ela vai lá, pega, rouba uma ambulância, vai até o lago, tira a própria vida e é ressuscitada lá no hospital. E ela criou uma vida nova. E nisso, então, ela fugiu da morte. E se essa regra realmente funciona, a Kimberly conseguiu. E se ela conseguiu, ela pode estar viva ainda. E ela pode aparecer neste filme também. Então, por essa ideia de que o William fala com eles que você pode tirar sua própria vida e ser ressuscitado. Por isso que o Eric e o Bob vão até o hospital. Primeiro, eles vão para o hospital tentar tirar a vida de alguém. Eles pensam em tirar a vida de bebês. Só que, obviamente, desistem. E ali eles falam, então vamos fazer o seguinte, Bob, você é alérgico a amendoim, você vai comer parte de amendoim, vai ter um ataque alérgico e eu vou te ressuscitar. Ponto. E ali, então, o Eric seria o próximo a acontecer isso também. Só que, obviamente, tá errado, os dois acabam morrendo. Então, a partir dessa ideia, é que o Eric e o Bob vão para o hospital colocar essa ideia de tirar a própria vida deles e serem ressuscitados. E acontece a morte deles ali no hospital, na ressonância magnética. Então, eles já conseguem entender aqui a linha do tempo dos fatos do filme. Final Destination, Bloodlines. In theaters May 16th, rated R. E falta um mês para o filme ser lançado nos cinemas. Eu acho muito engraçado, eu preciso comentar isso aqui com vocês, porque olha isso aqui. Final Destination, Bloodlines. Não, In cadê? theaters May E essa cena aqui do piano, sério, apareceu 50 milhões de vezes. Não aguento mais ver essa cena do Time piano. that person had left. Coitado. You have É só isso aí que eu queria mostrar pra vocês mesmo, porque essa cena aparece em todo lugar. Mas assim, galera, então essas são as novas informações que podemos tirar de Premonição 6 a partir desses TV spots. Vocês conseguem perceber, olha, um TV spot tem 15 segundos, o outro tem 30 segundos, mas a gente consegue fazer um vídeo de mais de 15 minutos aqui no canal só com esses 45 segundos. Então, assim, claro que se tivermos mais TV spots, mais informações, mais coisas sobre o filme, eu vou trazer aqui pra vocês. Então já deixa um like de vocês, se inscrevam aqui no canal pro cobertura completa de Premonição 6 e no Quarta Parede Investiga pro Esquenta Premonição 6 também, tá tendo vídeos completos ali da franquia toda lá no outro canal também. E comentem quais são as teorias de vocês, o que vocês acham que vai acontecer, se vocês têm coisas a acrescentar também aqui de informações, podem comentar aqui, vamos debater. E é isso, galera, muito obrigada, até os próximos vídeos, isso se a morte permitir.